Olá, pessoal, estamos ao vivo, minha primeira live. Estamos aqui com a Isabela, do Somos Uma. Pode se apresentar, Isa? Oi, gente, salam aleikum, tudo bom? Estou vendo já um monte de gente aqui prestigiando. Eu sou a Isabela, eu sou professora de árabe, eu estou professora de árabe, já atuei com tradução, eu sou muçulmana, acho que vocês conseguiram ver pelo lenço, né? Não é fantasia. E a gente decidiu fazer essa live aqui num formato um pouquinho diferente, né? Que na verdade não vai ser uma entrevista exatamente, mas eu já explico melhor como que vai ser esse esquema. Bruna, se apresenta aí rapidamente e a gente já vai começar, já explico como vai ser o esquema. Claro, eu me chamo Bruna Gago, sim, Gaga é meu sobrenome de nascença, sim, eu sou uma pessoa gaga, eu sou autista, gaga, tenho TPS, tenho ansiedade generalizada também. Eu criei o canal Transgressão, né, justamente para falar um pouco sobre as identidades marginalizadas em um geral, né, claro, também, né, com foco no espectro autista, na gagueira e na transgeneridade, né, que são minhas principais bandeiras. E é uma honra, Isa, te ter aqui no meu canal, porque é justamente sobre isso, né, nós temos que se unir, temos que falar da diversidade, né, nós acabamos de ver também, né, os vídeos do Senhor Itabira, né, falando contra as lutas de identidade e, assim, né, é muito importante a gente falar como as leituras de identidade têm impacto na realidade, né, não é simplesmente essa coisa que está no ar perambulando, né, é algo material. Então, é uma honra te ter por aqui. Só falando um pouco da minha formação também, né, sou formada em administração, me formei como analista de tecnologia nuvem IA da Microsoft, inclusive vou ser rostinho da Microsoft logo no site deles. Também sou técnica em edificações e técnica em instalações prediais. E é isso. Pode Nossa, seguir, Isa. gente, eu tô brincando aqui, eu tava brincando com a Bruna, a gente falando que vai ter um corte de uns 5 minutos só comigo fungando, assim, porque eu tô, né? Eu falei que eu tava parecendo uma palhaça, meu nariz tá super vermelho, assim, eu do nada uma crise de espirro absurda, assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas é sobre isso, e paciência, gente, vamos que vamos. Faz Desculpa se eu parte. ficar fungando, de ficar a música de fundo vai ser meu fungo. Quase um trompete. Socorro. Não, assim, bom, eu vou explicar um pouquinho como que vai ser a dinâmica que a gente decidiu fazer aqui, porque era um interesse, na verdade, duplo, né? Eu queria entrevistar a Bruna no meu canal e a Bruna queria me entrevistar no canal dela. A ideia era colocar ao mesmo tempo nos dois canais para transmitir, mas por questões técnicas, de não sabemos como fazer isso, não rolou. Mas cá estamos, né? Fazendo da forma que dá. Falaram que não tá aparecendo o quê? Não tá aparecendo minha fungada? Ou não tá aparecendo o quê? Eu não entendi o que não tá aparecendo. Me fala aí, Viviana. Eu tô... Olha, gente, não tá aparecendo, acho que é o nariz vermelho, né? Parece que é blush. Parece blush. Então, vamos lá. Qual é a dinâmica que a gente colocou aqui para não ficar uma coisa chata de fazer uma entrevista, né, bate e volta? O seguinte, a gente escolheu alguns temas, e aí eu vou falar os temas, eu vou falando os temas, e a gente vai conversando sobre esses temas, cada uma de acordo com a sua perspectiva, sua vivência, seu conhecimento, tá? Então, essa vai ser a dinâmica. E aí, o primeiro tema, que também vai ser uma continuação da nossa apresentação pessoal, que é sobre identidade e autoconhecimento. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa trajetória e tudo mais. E, Bruna, fique à vontade. Claro. Bom, para quem ainda não me conhece, né, eu me descobri uma pessoa autista ano passado, né, fim do ano passado. E, assim, minha gente, foi algo extremamente libertador para mim, né, ter um nome para o que sempre me apontaram, mas nunca me apontaram enquanto uma deficiência, nunca me apontaram enquanto espectro autista, né, mas sempre me apontaram enquanto uma pessoa diferente, né. E é justamente aí que entra, né, a importância de nós falarmos sobre identidades e nós falarmos sobre o autoconhecimento e da luta também pelas identidades no geral, né? Porque, assim, as identidades, elas refletem diretamente no nosso dia a dia, né? Uma pessoa preta vai sofrer racismo por toda a vida, em maior ou menor grau. Uma pessoa trans, mesmo que ela se entenda trans no futuro, ela também está vivendo papéis de gênero que não são delas, né?
Eu já vi muito pessoas trans, na verdade ainda vejo, né, falando sobre o privilégio da passabilidade, né, o privilégio de ser cis, entre aspas, né, enquanto ainda não se assumir enquanto pessoa trans. Mas isso também é uma forma de agressão, né, esse apagamento da sua própria identidade, né. Então, não é privilégio você não ser você mesma, você fingir ser quem você não é, né? E, enfim, não sei se eu estou me prolongando muito, você quer complementar, Isa? Não pode ficar tranquila, pode continuar, se Certo. quiser. Se quiser, eu continuo. Não, tudo bem. E, bom, posso falar, né, que o principal recorte, né, que sempre me colocaram foi a gagueira. Né? Aqui vocês estão me vendo, né, não gaguejando muito, mas isso tem um nome, masking. Né? Masking, para quem não sabe, né, vem do inglês, né, que traduzindo é mascaramento. Este termo é popularmente conhecido dentro do espectro autista, né, que é o quê? É você fingir não ser uma pessoa com deficiência. Né? Inclusive, né, como estamos falando com o seu público também, né, Isa? Vou explicar uma coisa. A pessoa que gagueja pode ser muitas pessoas, tá? Todo mundo pode gaguejar em algum dado momento da vida, né? Ah, tá nervosa, tá insegura. Beleza, ok. O que é uma pessoa gaga? É quando a gagueira define a pessoa. A pessoa é uma pessoa neurodivergente, de acordo com a própria OMS e tudo mais. Tá? Aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade, né, legislativa em que pessoas gagas não são reconhecidas enquanto pessoas com deficiência, mesmo que, por exemplo, no meu caso, tá? No meu laudo está que eu tenho deficiência da fala, disfemia. Disfemia é um nome diferente para falar sobre gagueira. Vocês podem conhecer também como tartamudez. E mesmo estando lá no laudo médico, que é para garantir direitos políticos e tudo mais, né? Espectro autista é uma neurodivergência também, então as pessoas normalmente, né, fazem essa comparação, né? Se um é neurodivergência e outro também, os dois são deficientes. No Brasil, não. No Brasil há essa palhaçada, infelizmente, de ter nomes extremamente explícitos dentro da LBI para ter o mínimo direito básico. TDAH não acontece isso também, TDAH não tem direitos políticos, não são reconhecidos como pessoas com deficiência. É algo que a gente luta para mudar. A gente, me incluo também o coletivo do Orgulho Gago, essa bandeirinha aí que vocês estão vendo, não estou conseguindo apontar direito, aí, que é uma bandeirinha de ondas, né, falando justamente sobre essa fluidez. E vale falar também que, no caso da gagueira, a gente é considerado pessoas disfluentes, ou seja, nós não somos fluentes sequer no nosso idioma, tá? E o que é um problema muito louco, né? Porque, assim, a gente dá umas pausas para falar. Às vezes a gente fala de forma muito mais pausada, com muito mais dificuldade. Mas o que é uma pessoa fluente? É um Bolsonaro? O Bolsonaro é fluente? O Nicolas Ferreira é uma pessoa fluente? O que é a fluência? Né? Então, também tem a questão, né, do não lugar da pessoa gaga, mas acredito que seja no outro momento da live. Passa a palavra para vocês. Então, nossa, eu estava aqui ouvindo você, e é muito engraçado que, gente, a gente até conversou bastante antes, assim, já está conversando há um tempo, hoje mesmo a gente conversou um pouco, só que sempre tem, né, coisa nova, a gente vai ouvindo e tal. E essa questão da fluência é uma coisa que, até como professora de língua, né, assim, é muito questionado isso, né? Não, eu quero ser fluente em árabe, eu quero ser fluente em outro idioma. Mas o que significa fluência, né? Se a gente olhar para a nossa mesmo não pensando em pessoa com deficiência, estou falando de uma pessoa com pouco acesso à educação, né? Pouco acesso à educação. Será que a gente pode dizer que a pessoa é fluente, por exemplo, se ela não consegue entender uma palestra de um vocabulário que ela não tenha tido acesso? Será que ela é fluente ainda assim? Até onde a gente pode questionar a questão da fluência, né? E qual é a função da língua e da comunicação na nossa realidade? Mas aí, falando um pouquinho de mim, assim, da minha trajetória, bom, eu sou brasileira, para quem, caso alguém não saiba, eu sou brasileira, meus pais são brasileiros, ninguém na minha família, além de mim, até onde eu sei, é muçulmano ou pratica o Islã. E aí tá de novo, a buzininha. Ai, gente. E eu
eu tive uma criação muito voltada, assim, não tão voltada que meus pais não são tão religiosos, assim, mas mais voltada para a questão do espiritismo kardecista, digamos assim, né, entre aspas, porque geralmente não usam o termo kardecista, e um pouco pro catolicismo também, mas, assim, não tanto, né. Eu quis ir na igreja por um tempo, na igreja católica, 2, 3 anos, foi o máximo que eu aguentei. Mas não, falando sério, eu gosto, sempre fui uma pessoa muito voltada para essa questão religiosa, espiritual, eu sempre fui assim, sempre uma coisa muito minha. Mesmo quando eu não estava praticando nada, eu estava sempre buscando uma questão espiritual. E aí eu comecei a estudar língua árabe. Nossa, a minha trajetória de estudos é uma doideira, né? E aí eu vou explicar por que disso logo mais, quando eu falar sobre a minha neurodivergência, que é curioso, tem a ver com isso também. Que eu jurava de pé junto que eu ia ser dançarina. Eu danço desde criancinha, assim, eu sempre fui apaixonada por dança. Eu sou minha alma de dançarina, como dizem, assim, sabe? Já nasci com esse negócio. Minha mãe fala que na barriga eu tava dançando. E aí eu jurava que eu ia seguir carreira na área de dança. Eu tentei fazer faculdade de dança, eu pensei em fazer, e aí eu não passei na primeira. Eu até poderia ir para outro curso, porque o que eu não passei foi o teste de habilidade específica, e não são todos os cursos que pedem o teste de habilidade específica. Então eu poderia ir, mas eu desisti. Falei assim, estão dizendo que eu não danço bem, então eu não quero mais saber. Foi assim mesmo, eu juro que foi assim mesmo. E aí eu fiquei, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer. E aí minha irmã mais velha, ela chegou e falou, eu falei assim, eu não quero fazer faculdade, eu não sei o que eu quero fazer, eu não quero fazer nada, eu só queria dança, agora eu não quero mais nada. E aí a irmã chegou e falou do curso de produção cultural, que chamado Procult, aí a gente já vê que é elitista, né? Mas na época, eu estudava eu comecei na UF, né, que é a Federal Fluminense lá em Niterói, que é onde eu nasci, né, criado. E foi horrível justamente porque era muito elitista, eu não conseguia conversar com ninguém. Eu literalmente não fiz um contato lá dentro. Eu me sentia um ET. Eu não praticava Zula ainda, eu não usava o lenço, então não posso dizer que tenha a ver com isso. Era uma coisa mais de modo de vida mesmo, né? Então o pessoal saía de lá e ia beber, estava sempre bebendo, sempre todo mundo muito viajado. Chegou ao ponto de eu estar numa aula de teoria da arte, eu acho, e a professora está falando sobre as diferenças culturais do Brasil, na Europa, e uma colega atrás de mim sussurrando com a outra assim, essa professora nunca morou na Europa, porque eu passei 3 anos sabáticos na Europa, e eu tipo assim, eu não consigo disfarçar. E aí eu fui, no meio do ano, bebê! Assalamu alaikum. Miau! E aí eu fui para Letras em Espanhol. No semestre seguinte, fui para Letras em Espanhol. Quando eu entrei para Letras em Espanhol na UFRJ, eu comecei a estudar árabe no curso livre. E eu fiz 2 anos e meio de curso livre, CLAC, né? Que chama CLAC lá. Enquanto cursava espanhol. Terminei o curso e falei, quero estudar mais árabe. Tentei no consulado do Líbano, não dava para manter, era muito longe, muito caro, e também fechou o curso depois. Né? De um tempo que fechou. E daí eu fui fazer a faculdade de árabe. Eu falei, não, eu quero estudar árabe. Tipo, eu faltava relativamente pouco para terminar espanhol, eu larguei para árabe. E aí foi o caos na minha vida, porque morar é muito longe da faculdade, muito longe, assim, era coisa de 3 horas de viagem por dia, R$20 de passagem, mais alimentação, uma coisa horrorosa, assim, tipo, muito difícil de manter, realmente foi muito difícil manter. E aí eu, comecei a dar aula de árabe um tempo depois, né? Porque uma ex-professora me indicou para dar aula, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, fui lá dar aula. E, segui assim, continuo até hoje como professora, já estou como tradutora, como intérprete, tô fazendo, comecei recentemente a trabalhar com legenda de filme, documentário, que é um trabalho que eu tenho gostado também de fazer. E continuo dando aulas, né? Me posicionei firmemente de forma política há pouco tempo, relativamente, apesar de eu já ter muita consciência, no geral, eu não tinha nenhum conhecimento mais específico, uma teoria mais. Então, isso começou mais recente, eu diria que menos de 2 anos, né? Então, eu não tenho tanta bagagem, assim, como algumas pessoas pensam, mas eu me esforço bastante, né? Me esforço bastante para aprender, para estudar. Eu falei com a Bruna, gente, que eu coloquei esses livros aqui para parecer que eu sou inteligente, tá? Pronto, agora eu no caso, não tenho os livros, eu só tenho os bonequinhos só, não, né? Eu não tenho livros, só tenho sou inteligente. Fofinha só.
Não tem livro, só tem inteligência. E aí eu preciso mostrar, entendeu? Você não precisa mais. Quem me dera ser assim. E aí eu sigo dando aula de árabe e eu comecei a praticar o Islã, já dava aula de árabe, tanto que foi um susto, digamos assim, para os meus alunos, né, na época. Eu tinha majoritariamente alunos homens na época também, que era engraçado, né, também, assim, era uma situação meio curiosa até, eu diria. E o que aconteceu foi que, bem, enfim, comecei a praticar o Islã, conheci muitos muçulmanos trabalhando com língua árabe, começou a SMR de teclado. Eu adoro esses SMR de teclado. E aí... E é isso. E aí cá estou, né? Me posicionando politicamente. No meio do Islã isso é muito difícil também, sendo mulher, brasileira, muçulmana, mas a gente vai falar disso depois, eu acho.